É bem nessa questão da adolescência. Eu falei na abertura do programa que você tinha pessoas de ficção, personagens de ficção e pessoas famosas, personalidades no livro. Sim. Você arrisca um diagnóstico? No Brasil as pessoas não se declaram, eu mantenho esse respeito. E então eu fiz tudo isso em relação às pessoas conhecidas. Angelina A Amy, Jolie. né? A Amy foi muito engraçado que quando a Amy morreu em agosto, eu tinha escrito a parte dela em março do ano passado. Né? E foi muito engraçado que um amigo meu me ligou e falou assim, olha, você começa a calar a boca, porque toda vez que você escreve uma coisa, as coisas acontecem. Ninguém falava de bullying, você escreveu o bullying, aconteceu. Agora a Amy morreu. Aí eu falei, foi no finalzinho que eu tive que trocar só, porque eu botei no final antes, que assim, que provavelmente ela teria uma vida curta. Ela vai morrer cedo. Pela intensidade, exatamente. E infelizmente a gente teve que botar aqui. E Tony Curtis? Porque você nunca soube, assim, de... porque também nunca me aprofundei muito na vida do Tony Curtis. Mas sei lá, assim... você vê um cara, assim, um galã, né? Parecia tudo bem, né? Mas ele tinha uma coisa, as declarações dele são tão interessantes, Leda, que ele fala assim, eu tinha que conquistar várias mulheres ou várias pessoas, não que eu necessitasse ou que eu precisasse de uma relação, eu tinha que, para não ser rejeitada, eu tinha uma compulsão de seduzir para ter certeza que eu não estava sendo rejeitado. Ele fala coisas muito profundas, assim, nesse sentido, de muitas vezes ficou com pessoas que nem gostaria de ter ficado, mas só para ter a sensação que estava sendo aceito, querido e gostado, digamos assim. Eu falei no Tony Curtis. A questão do gênero um pouco em suspenso, porque isso é uma coisa tão masculina, não? Classicamente masculina, a necessidade de seduzir. Tem mulheres que têm uma necessidade de seduzir, não necessariamente... Sim, quando você apresenta como sendo uma, não exclusividade, mas uma tendência muito feminina. Não, eu falei aí do Tony Curtis. Falei desse caso específico, mas a grande maioria das personalidades bordes são mulheres. E se a gente pensar que é um transtorno do excesso de emoção e que nós mulheres temos o lado emocional mais funcionante que o lado racional que os homens, fica claro por que esse percentual é maior. Né? Tem os hormônios agindo. Não, como também nos psicopatas a quantidade de homens é maior do que de mulheres. Justamente pelo oposto, pela falta de sentimento. Né? Aqui, além, eu falei no Tony Curtis porque ele está aqui no livro da Ana Beatriz. Ele, a Amy House, a Marilyn. A Marilyn, e a filme, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor total. Ela né? se enquadra no conquistar para ter certeza de que não seria rejeitada. Sim, ao mesmo tempo, né? Aquela coisa assim, ela casou... Casou 9 vezes, sei lá quantas vezes. Exatamente, sempre casou com o amor da vida. Carentes, né? É um vácuo. Existe um vácuo emocional. São pessoas que têm uma personalidade fluida, não chega nem a se constituir. Então, na realidade, elas procuram no outro e fazem dependência afetiva com o outro para existir. É uma coisa muito dramática, é muito sofrida. É muito sofrido. Aquele grupo, não sei nem se pode falar, acho que pode, mulheres que amam demais, não amadas, está cheio de borderlines, né? Exatamente. E teve num dos capítulos que eu botei, existe uma parceria bastante... infeliz para as mulheres, as mulheres bordes em geral são seduzidas, são facilmente seduzidas, porque são influenciáveis, até por não ter a personalidade, por psicopatas. Então, por exemplo, aquelas mulheres... aquelas mulheres, por exemplo, vocês sabiam que o Chico... Porque você está na mão de um psicopata, nossa... O maníaco do parque, ele, durante muito tempo e até hoje, é um dos campeões de cartas de mulheres se oferecendo para casar com ele. Na penitenciária. E aí você vai ver, essas mulheres todas entram no perfil de bordo. O tamanho... Aí eu fui conversar com algumas... É uma atração fatal, então. Eu fui conversar com algumas, eu falei, mas por que este homem? Eu falei assim, porque ele na cadeia, ele num sistema penitenciário, ele não tem mais ninguém. Então ele vai ter que me amar. É quase que uma noção de, tipo assim, ninguém quer aquele cara. Então... ele vai ter que me amar porque eu sou a única ponte com a realidade, sou eu a única pessoa que estou abrindo uma porta. Para você ver a que nível chega a carência da pessoa procurar alguém que a sociedade não quer, ninguém quer,
para ela poder ter alguém. Vácuo mesmo. Exatamente. Esses são casos mais graves, é claro, mas eu estou falando assim nesse sentido. E, em geral, essas mulheres que também são presas, né, geralmente pegam um psicopata que as usa como soldadinho, né, para fazer a parte suja do crime, e quando a mulher é presa, ele nem lá aparece, ao contrário do sistema penitenciário dos homens, né, que as bordas estão lá todo final de semana para visitar, para... Posso te fazer uma pergunta assim? Essas pessoas tomam medicação, existe melhor em termos de medicação psiquiátrica, assim, são antidepressivos, são estabilizadores. O que é que elas... Olha, como é na que realidade, o grande tratamento da personalidade border é uma terapia específica para eles, que é essa de reconstituição dessa personalidade, começar a botar conteúdo, né? Perder essa fluidez, saber o que quer, o que pode, o que deve. Isso é super importante, porque o remédio, em geral, você não muda muito a personalidade. O que se dá medicação, eventualmente, que pode melhorar de imediato, são quando as pessoas têm essa impulsividade muito grande, de autoagressão ou de acessos de raiva. Isso dá para melhorar com a medicação. O que? Estabilizador de humor? Não são estabilizadores, são pequenas doses ou de antidepressivos ou de antipsicóticos muito específicos, né, que hoje a gente tem, que é a substância quetiapina, em doses muito pequenas. Isso também é interessante. Como é um transtorno de personalidade, a medicação não é aquela panaceia ou naquela coisa de tipo assim, vai resolver. Não. A medicação, no máximo, vai amenizar essa intensidade, geralmente essa raiva, essa agressividade, para que a gente possa começar a trabalhar a essência, porque é um vazio. É como se eu tivesse que botar um programar aquela personalidade. Porque é aquilo que eu estou dizendo, uma pessoa border, por amor, ela é capaz de qualquer coisa. Amor, entre aspas, dependência, não é amor, total, né? Ela confunde amor com essa questão de ter o outro. Então, ela pode ser qualquer coisa. Também tem homens assim, né? Que se apaixonam por uma mulher e passa a ser o empresário daquela mulher, vive em função daquela mulher. Ele já deixa de ter vida. Cuida da casa daquela mulher, faz tudo. Aí você fala, qual a profissão? Marido. Como tem as mulheres que viram. Qual a profissão? Mulher do fulano. Né? O marido só causa mais estranheza... Pela questão social. Pela questão social, mas tem mulheres assim... Sim. E tem homens muito ciumentos. Esses homens que mandam seguir as mulheres, que cheiram roupa com a mulher quando... É porque os homens não revelam. Então fica como se fosse só uma coisa nossa. Mas tem muito homem border que se disfarça, bota capacete para seguir a mulher de moto. A mulher nem sabe que ele anda de moto. Tamanha insegurança. Então faz aquela checagem, vive obsessivamente para aquilo. E é claro que isso, em determinados graus, paralisa uma vida profissional. E os borders geralmente são profissionais muito competentes, porque quando eles fazem uma coisa, se apaixonam por aquilo, são intensos, são muito intensos. Eu costumo dizer, o traço border é maravilhoso, o transtorno não. Por exemplo, o traço border, eu acho as melhores atrizes e atores têm traço border. Porque são aqueles que a gente chama de visceral. Ele se despe da sua personalidade, dá a personalidade inteira para um personagem. São fantásticos. A própria Elizabeth Taylor era uma atriz fantástica. Ela ficou imortalizada com Cleópatra. Alguém lembra de Cleópatra sem ser Elizabeth Taylor? Eu não... como se fosse ela, né? Ela é. Cleópatra. Mas a Marilyn... Eu vi o filme dos últimos dias dela. Ali você vê nitidamente. Muito louco. Mas você vê a carência dela, né? Muito. O vácuo com aquele menino, né? Que ela se envolve com aquele produtor, com aquele rapaz, por uma carência absoluta, né? E ao mesmo tempo a insegurança, o medo de ser rejeitada, o pavor. E aquela coisa de usar o álcool, as drogas, como anestesiar aquela sensação. No fundo, pessoas absolutamente frágeis, totalmente frágeis. E tem uma atriz no filme maravilhosa, aquela atriz inglesa, que saca a fragilidade dela no filme e vai lá e acalma ela. Tipo assim, não, você está ótima, você está... Porque são pessoas quase que são crianças. Eu acho ela tão falsa, aquela inglesa. Mas ela soube... Não, tudo bem, mas ela soube naquele momento, no personagem, trazer o que tinha de melhor da outra. Enquanto o diretor ficava batendo de frente, porque tá péssimo, porque não é assim, ela cada vez ia se apavorando mais, né? Que é o medo da rejeição.
E é muito interessante que essas pessoas têm pavor de rejeição, mas aí elas, no desespero de não ser rejeitadas, elas fazem barbaridades que acabam fazendo, de fato, com que sejam rejeitadas. Então, essa terapia tem um objetivo muito grande, deixar isso muito claro. E você acha que a terapia funciona? Já que a medicação não é para resolver... Mas só a terapia funciona. Ou a pessoa vai morrer assim? Não morre assim. Ela pode reverter Pode, isso? até porque essas pessoas têm sentimentos, elas se sentem culpadas depois. A Natália do Vale, ontem, tinha uma cena que ela estava com um surfista, e depois, eu esqueci o nome da personagem, né? Salve Jorge. E depois a Ana Beatriz... Nogueira diz que ela... Não se assustaria nem um pouco se ela aparecesse com uma prancha, porque ela está namorando um surfista. Né? Ela é um tipo assim, tá pintando. Assim, tá com uma se daqui a pouco ela arrumar um jogador de futebol e começar a torcida organizada, bater um futebol. Tem cura não essa é que doença? Antes de ser uma doença, é um jeitão de ser. Aquilo que eu falei. Mas peraí, é genético isso? Tem um componente genético enorme. Tem, claro. Um border também não atrai só o psicopata, mas atrai muito também aqueles homens mais perfeccionistas. Por quê? Porque a border é só emoção. Então, ela no início de uma relação, ela é solta. Tem toque, assim? Ela é solta, ela é brilhante, legal, ela é tudo que um toque não queria ser. Porque o toque é aquela coisa correta, exata. Então o toque se fascina, inicialmente, por essa mulher que é tão destemida, é tão livre, tão liberta. Tão ousada, exatamente. Né? Acaba que tem uma função social um pouco, não? De colocar coisas no alto-falante, de dizer o que ninguém diz. Eu acho que todo mundo tem o seu momento e queria ter seu momento de border, né? Tipo assim, ter um ataque de fúria, mas a gente se controla um pouco mais. É bem legal. Então, a história dos homens que é isso, né? Que são de... essas mulheres que terminam a relação, quebra o porta-retrato, rasga tudo e depois se arrepende, aí tenta recuperar a fotografia, tenta recuperar as coisas. Isso é verdade. Não sei que eu estou lembrando de um namorado meu que disse que teve uma namorada antes de mim, no passado e tal. A menina era louca por ele. Onde ele ia, ela vivia perseguindo. Aí, ele tentou terminar com ela. Ela viu onde ele estacionou o carro, pegou uma chave e riscou o carro dele, quebrou os vidros. Isso é um acesso de fúria. Já pensou você acabar, porque a pessoa não te quer mais, você vai sofrer lá na tua casa. Agora, você, de repente, arrebentar um carro, né? É bem borderline. Não, e a pessoa depois se arrepende, isso dá processo, tem um prejuízo material enorme, é complicado, é bem complicado. Mas eu vou te dizer uma coisa, são pessoas assim, quando você consegue que elas façam essa aderência ao tratamento, né, também, elas lutam para mudar, porque elas sofrem demais. Tudo que elas não querem na vida é a rejeição. Apesar de você ser carente, você está trabalhando para ser mais carente. Tudo que você não quer é ser rejeitado, porque isso aumenta a carência, aumenta o vácuo. Tudo que você faz. Exatamente. Isso é a grande burrice afetiva, a burrice emocional, né? Porque o emocional dessas pessoas... É o contrário de inteligência emocional. Exatamente. Ao contrário do psicopata, que o sistema límbico, o coração cerebral, né, não funciona, essas pessoas é o contrário. Se você for ver o funcionamento cerebral, o sistema límbico, que é a parte da emoção, está sempre numa ebulição. É gigante. É gigante. É hiperfuncionante. Corações Controlados já tem a noite de autógrafo marcada? Não tem marcado, mas já está no mercado. Está na área. Está na área. Nas melhores casas do ramo.